O Inter está pleiteando o título de 2005 baseado porque voltou muito à tona por causa da série A Máfia do Apito e tudo mais. E esses dias até acho que tu encontrou o presidente do Inter e te deu uma camiseta e tal. Como é que a CBF enxerga esse assunto em relação internacional e o título de 2005? Bem, isso é uma questão mais jurídica, né, que a CBF não tem o poder de se manifestar nesse momento, mas recebemos o presidente do Inter lá na CBF, como todos os presidentes também vão nos visitar, e ele também falou nesse assunto, né, conosco, e o que eu falei para ele é que isso é uma questão jurídica que a gente não tem como optar e como validar ou fazer alguma coisa nesse momento. Mas aí a gente fica a critério do STJD, de todo esse imbróglio, né, que tem, né, de muitos anos, e na verdade voltou à tona por conta de um relato de um ex-profissional no futebol, e acredito que isso só juridicamente mesmo. Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, manhã de treinamento no CT do Parque Gigante, o último teste, basicamente para saber se Vitão terá condições plenas de encarar o Atlético Mineiro neste domingo, 18h30, uma tendência muito forte de que consiga sim estar em campo ao lado de Gabriel Mercado e também de outro jogador, mas não será Juninho. 2 jogadores da base do Colorado devem ser titulares agora contra o Galo Mineiro, numa escolha de Ramon Dias em cima de uma semana de trabalho que não teve apenas questões táticas, técnicas, mas também muito no mental dos atletas. O André Mazzuco, aliás, me procurou e eu quero conversar com vocês também sobre isso, a respeito de uma, vamos dizer assim, versão dele para uma informação também divulgada aí pelo João Batista Filho. E mais, tudo isso que você viu no início do conteúdo, essa fala do Samir Chaud e como o Internacional está lidando essa questão de 2005, envolvendo aí não apenas o tetracampeonato brasileiro, mas também o cuidado com o momento no campeonato atual, a proximidade do Z4 e tudo mais, tá? Fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve no canal, ativa a notificação, não te esquece de compartilhar os conteúdos, seja no WhatsApp, seja nas tuas redes, nos teus grupos de colorados. Também faz essa parceria aí de deixar o like. E não te esquece, claro, que kto.bet.br é minha parceira aqui. Tá te esperando com tudo de melhor da plataforma. Espero que tu tenha colocado uns pila no bolso ontem, né, com o Palmeiras, beleza? Final brasileira, abrindo o G7, mais uma posição ainda também no Campeonato Brasileiro para a Sul-Americana. Em termos de pontuação não muda muito, né? O Inter estava basicamente a 1 ponto do Bragantino, que é o 12º. A diferença é que agora 13º também vai para a Sul-Americana. E o Inter hoje é o 15º com 35. Vocês estão vendo aí na tabela do lado, né? Eu acho bem importante a gente colocar, porque indiretamente vencer o Atlético nesse final de semana já leva o Inter para uma posição a mais, porque é um jogo de 6 pontos, né? E aí tem que ver o que o Ceará faz contra o Fluminense. O Ceará também joga domingo, só que joga antes do Inter. Joga às 16 horas. Então, dependendo do que acontecer entre Ceará e Fluminense no Castelão, a gente sabe daqui a pouco que consegue passar 2 posições a partir de uma vitória do Atlético Mineiro. Claro, ainda tem o Bragantino, né? O Bragantino, ele joga, deixa eu ver aqui na tabela, o Bragantino joga contra o Bahia, também no domingo, às 4h, tá lá na Fonte Nova. Então, o Inter chega no seu jogo sabendo praticamente para onde pode ir. Ou seja, pode chegar a 38, passaria o Ceará, passaria o Atlético Mineiro e passaria o Bragantino a partir aí de reveses dos seus rivais aí nesse momento de tabela do Campeonato Brasileiro, tá?
Olha só, deixa eu falar então com vocês rapidinho sobre essa questão aí que vocês viram. O Samir Chaud, né, presidente da CBF, esteve no assado do Duda Garbi, falou sobre a visita do presidente agora na última semana, quando estava no Rio de Janeiro, lá para jogar contra o Fluminense. Não foi só receber uma camiseta, né? Já tinha dito sobre isso, já tinha falado sobre isso aqui no outro conteúdo da semana passada. O presidente já tocou na questão de 2005. E agora a gente tem oficialmente uma palavra no microfone, né? Mostrando que a CBF, ela topa conversar com o Internacional a respeito do 2005, mas primeiro tem que ser a instância do STJD. Se o STJD entender que, opa, interessante sim a gente rever o processo, reabrir e tudo mais, em cima de provas, em cima de relatórios, em cima de outras questões envolvendo aí o jurídico do Internacional, daí ele, Samir Chaud, topa pegar e rever sim o título de 2005. Mas eu conversei com algumas pessoas e principalmente o trabalho ele segue, junto com o jurídico, junto com provas, junto com a organização do relatório, mas a visita à CBF para conversar sobre isso só vai ser feita depois que o Internacional garantir matematicamente a sua continuidade na Série A. O Inter foca total suas forças e atenções para o 2025. Não está deixando de lado o seu pleito, não está deixando de lado o que está buscando, né? Está pleiteando junto à CBF agora depois até o final do ano, mas vai tentar não colocar o foco em 2005, justamente para que a torcida ou a opinião pública não acredite que ele está só pensando em outras coisas que não a manutenção na Série A, tá? Nessa sexta-feira vai rolar um treino em que o Vitão deve ser confirmado para o jogo de domingo. Vocês ontem, eu postei no meu Instagram, inclusive, tem uma foto do Vitão treinando normalmente com bola, com a mesma proteção no joelho, treinando provavelmente a parte mais forte, mais tática, mais técnica e não só com os fisioterapeutas, porque dá para ver que é um movimento de jogo. É um movimento muito mais de força, um movimento muito mais de arranque e não aqueles movimentos curtos e também muito mais de fisioterapia que ele e o André Krieger estavam trabalhando agora no meio da semana, quando eu estive no treino, inclusive mostrei para vocês aqui no canal. E junto ao trio de zagueiros deve rolar uma novidade. Vitor Gabriel, no lugar do Juninho. Trinca de zagueiros deve ser o Vitão, o Gabriel Mercado e o Vitor Gabriel. Lá na frente com o Bruno Gomes de lateral e o Bernabé de lateral. Dois volantes vão ser o Thiago Maia e o Luiz Otávio. O Bruno Henrique vai para o banco. Alan Patrick. E lá na frente o Carboneiro com o Vitinho. Esse deve ser o time confirmado no treino agora dessa sexta-feira. O técnico Ramon Dias, todas as vezes em que o Inter trabalha no CT, ele convoca a galera numa roda e conversa, ó, cabeça no lugar, vocês conseguem, a gente consegue sair dessa questão aí envolvendo o Z4 e tudo mais, mas nós precisamos ter foco, nós precisamos ter entrega, nós precisamos ter intensidade, a gente tem que pegar e mentalizar que é possível. Ele está muito mais tentando entrar na cabeça dos jogadores de que vem a pressão de fora, é óbvio que vem a pressão de fora pelo tamanho do Inter. E não porque é um time ruim, ou é um time insuficiente, ou é um grupo insuficiente. Quem entrar tem que dar conta do recado, tem que estar preparado para isso. Aquela coisa que o treinador tenta motivar em cima do mental dos jogadores. A cobrança vem por parte da direção, principalmente no nome agora do D'Alessandro. E aí a gente gravou sobre isso ontem à tarde, tá aqui em cima se tu quiser dar uma recuperada, tá? O André Mazzuco me procurou. Ele mandou uma mensagem ontem à tarde tentando dar a sua versão para uma cobrança do Borré junto à sua pessoa, André Mazzuco, tá? Porque ele está dizendo que tem uma informação que não corresponde com a verdade.
é uma informação trazida, um bastidor trazido pelo João Batista Filho no Debate Raiz, de que o Borré cobrou o Mazzuco a partir de uma fala dele numa entrevista coletiva, realizada ainda lá atrás, se eu não me engano, na questão de num dia fora de casa. Agora, realmente, eu não lembro qual foi o jogo, tá? Mas ele me procura e manda a seguinte mensagem. Eu procuro ser bastante discreto e sempre respeitoso com a imprensa. E por isso eu tomei a liberdade de te enviar essa mensagem em razão de um relato que não condiz com a verdade. E eu quero esclarecer, para que não haja dúvidas e nem meias palavras. Eu estou lendo ipsis literis a mensagem dele, tá? Está repercutindo uma informação, e ele coloca entre aspas, inverídica a respeito de uma declaração. Aqui, ó, tá aqui, lembrei do jogo e ele fala sobre isso. Depois do jogo contra o Cruzeiro. Especificamente, eu responder uma pergunta sobre Ener, Valencia e Borré. Eu não sei por qual razão criou-se uma história de que teria havido um descontentamento do Borré com a minha declaração, além de que o atleta teria me cobrado sobre isso. No recorte, ele me manda um recorte sobre a fala dele, demonstra claramente a diferença entre o que foi dito e o que foi relatado. Eu afirmo naquele momento que em nenhum momento houve contestação, cobrança ou qualquer conversa sobre esse tema com qualquer um dos jogadores. O Borré é um atleta extremamente profissional, parceiro, dedicado e de excelente relação. Caso houvesse qualquer questão, teríamos total liberdade e afinidade para debater, como é natural nas minhas funções rotineiras como executivo em relação a atletas. Não houve absolutamente nada sobre esse assunto. Não houve cobrança do Borré. E por isso eu gostaria de deixar claro, solicitando em respeito aos fatos, que fosse corrigida essa informação. Né? E aqui eu vou voltar a dizer, uma informação entre aspas que ele coloca, e eu vou acreditar de novo, assim como eu acreditei antes, tá? No mais, a crítica ao trabalho, aos resultados e aos que mais acharem necessário, se faz parte a partir do trabalho de vocês e também do meu. Receber e aceitar, inclusive, as críticas. E claro, desde que baseadas em fatos verdadeiros. Então, ele rebate e diz que não houve a cobrança por parte do Borré, na informação do João Batista Filho. Tá? Por isso que toda vez que a gente acredita é porque a gente está indo em cima da apuração do colega. Assim como várias vezes os colegas também acreditam em cima das minhas informações. E aí, claro, a partir daí a gente também tem que dar o poder do contraditório para as pessoas que são envolvidas. Beleza? Se tu chegou até aqui, quero te lembrar que hoje, sexta-feira, é o melhor dia para tu comer um pastelzinho da hora do pastel. Aproveita o cupom GRENAL10, não perde a oportunidade de comer o melhor pastel da tua vida, tá? Fala com eles, porque eu tenho certeza que tem um delivery perto da tua casa. É a maior rede de deliveries de fast food, né? De pastéis do mundo. Tu vai apaixonar quando tu comer. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.